Estou no ventre da minha mãe, e com um simples olhar posso eliminar terras a milhares de quilômetros de distância. Além disso, possuo o físico mais forte, o corpo sagrado da antiguidade. No entanto, todos os dias vivo com medo e preocupação, porque meu pai é o primeiro prodígio da raça humana, e minha mãe tem uma baixa cultivação. Por isso, minha avó quer abortar-me. Ela acha que o filho de talento inferior no ventre da minha mãe fará com que meu pai seja ridicularizado. Isto é um absurdo? Este jovem mestre, futuro imperador, vai morrer antes mesmo de nascer? Não posso permitir. Preciso fortalecer o meu corpo para evitar ser abortado. Se conseguir nascer em segurança, a primeira coisa será dar uma bofetada na velha. Depois, vou encher a cabeça do meu pai de galos. Nesse momento, olho para o painel do sistema, corpo sagrado da antiguidade 0,001%. Ainda não atingiu os 100% de ativação completa. Então, coloco todos os 10 pontos de potencial sanguíneo no corpo sagrado da antiguidade. No segundo seguinte, uma imagem antiga e impactante que abala o espírito aparece na minha mente. É um homem de pé sobre um altar banhado em sangue, com milhares de pessoas prostradas diante dele. E inúmeros demônios tremem de medo. Fico extremamente chocado, olhando fixamente para o homem. O homem parece sentir o meu olhar, vira a cabeça lentamente e dirige-me um olhar. Bum! A imagem explode. Volto a mim e sinto que o meu corpo teve um salto qualitativo. Olho novamente para o painel. Vejo que a percentagem do sangue do corpo sagrado da antiguidade subiu para 1/10 de milésimo. 1. O batimento cardíaco fetal intensifica-se. Jian Shui sente realmente a presença do filho no seu ventre. Ela imediatamente pede ajuda ao meu pai, mas, para suas surpresas, Ao Yingpen recusa. E ainda a repreende. Sem alternativa, a mãe acaba por ceder, mas implora por mais alguns meses de prazo. Posso ficar mais alguns dias com o meu filho? A velha senhora, Marquesa de Zenan, pausa o movimento de rodar as contas do rosário, tira um frasco de pílulas abortivas e diz com benevolência: dou-te 10 dias. Jian Shui avança, estende as mãos fracas e submissamente para receber as pílulas abortivas. Esta cena faz-me sentir ao mesmo tempo irritado e com vontade de rir. O corpo sagrado da antiguidade ainda não nasceu e já vai ser abortado. De repente, uma onda de cansaço invade-me, e caio num sono profundo do qual não consigo resistir. Afinal, o feto é demasiado fraco para me manter consciente por muito tempo. Quando acordo novamente, já é o dia seguinte. Então, imediatamente, tento sentir o meu corpo. Por enquanto, não sinto nada de anormal. As pílulas abortivas ainda não devem ter sido tomadas. De seguida, abro o painel e vejo que tenho 11 pontos de potencial sanguíneo. Como o sistema me dá 10 pontos de potencial sanguíneo todos os dias, o ponto extra deve ter sido obtido enquanto dormia, absorvendo automaticamente os nutrientes do corpo da minha mãe. Não importa se serei abortado ou não, primeiro cuido de mim. Então, coloco todos os pontos de potencial sanguíneo no sangue antigo. Uma imagem antiga e desoladora aparece novamente na minha mente. O homem está a lutar sangrentamente contra a serpente gigante de 8 cabeças. O corpo da serpente tem mais de 10 quilômetros de comprimento. Quando se enrola, parece uma grande montanha. As 8 cabeças enormes e aterrorizantes cospem fogo, gelo, veneno, etc. O homem, diante da serpente gigante de 8 cabeças, é minúsculo como um grão de poeira. Sob o ataque das 8 cabeças gigantes, só consegue esquivar-se desesperadamente, sem conseguir ferir a serpente, sequer aproximar-se. Parece que o homem imponente vai ser derrotado pelo ataque de longo alcance da serpente. De repente, o homem imponente parece compreender algo. Sacode o corpo, que rapidamente cresce, tornando-se um gigante que pisa a terra e toca o céu com a cabeça. Ainda maior que a serpente gigante de 8 cabeças. Depois de se transformar em gigante, o homem imponente, apenas com a força bruta, arranca facilmente uma as 8 cabeças da serpente. Depois, o gigante aumenta ainda mais de tamanho. Levanta a perna e pisa o cadáver da serpente, transformando-o em pasta de carne. Fico tão chocado que fico boquiaberto, com o espírito abalado. Nesse momento, o homem imponente vira-se lentamente e dirige-me um olhar. Bum! A imagem explode. Volto a mim e sinto que aprendi algo. Abro rapidamente o painel para verificar e vejo que adquiri uma habilidade divina. A habilidade divina. Corpo sagrado, técnica do céu e da terra. Esta habilidade é a técnica inata e original do corpo sagrado da antiguidade. Pode ainda aumentar todos os meus atributos em 10 vezes. Ao ver isto, fico muito feliz.
Nunca imaginei que o corpo sagrado da antiguidade pudesse transmitir habilidades divinas através da linhagem. Ao mesmo tempo, Jian Shui também percebe imediatamente que o batimento cardíaco do feto se intensifica. A cada batimento cardíaco fetal, ela sente vagamente o feto absorver nutrientes constantemente. Por isso, acredita que o feto já pressentiu o perigo, de forma misteriosa, e está a lutar desesperadamente pela vida. Ela baixa a cabeça, acaricia o feto com as mãos e diz, suave mas firmemente: Filho, tens sofrido. A mãe vai dar-te à luz, com certeza. Ao ouvir as palavras de Jian Shui, compreendo tudo. Afinal, a mãe fingiu ceder e submeter-se primeiro, para depois encontrar outra forma de me proteger. Será que pensa em fugir para a casa da família dela e dar-me à luz em segredo? Assim, posso concentrar-me totalmente no sangue do corpo sagrado da antiguidade. Neste momento, descubro que o sangue do corpo sagrado da antiguidade subiu para 0,2 de milésimo. Isto significa que, para elevar o sangue do corpo sagrado da antiguidade a 100%, preciso de cerca de 100.000 pontos de potencial sanguíneo. Ainda faltam 7 meses para eu nascer. Ou seja, restam-me 210 dias até ao nascimento. De acordo com a velocidade atual de obtenção de pontos de potencial sanguíneo, só conseguirei obter um pouco mais de 2.000 pontos. Isso apenas elevará o sangue do corpo sagrado da antiguidade para pouco mais de 2%. Preciso de encontrar uma maneira de obter mais pontos de potencial sanguíneo. Não posso deixar de me preocupar. Embora seja um feto, a minha alma pode permanecer consciente. Devo ser capaz de absorver ativamente os nutrientes para obter pontos de potencial sanguíneo. Então, tento absorver os nutrientes da minha mãe. Imediatamente, sinto uma energia entrar aceleradamente no meu corpo. Será verdade? Fico extremamente feliz e continuo a absorver os nutrientes. Jian Shui nota claramente que a sua própria energia vital está a fluir constantemente para o feto. Fica surpreendida, mas sente mais alegria. Filho, todos dizem que és fraco inatamente. A mãe acredita que serás extraordinário. Após cerca de um quarto de hora, uma onda de cansaço irresistível ataca-me. Paro de absorver ativamente os nutrientes. Resisto ao sono e consigo abrir o painel para dar uma olhadela. Vejo que ganhei 20 pontos de potencial sanguíneo. De seguida, caio num sono profundo. No terceiro dia, acordo e, logo, abro o painel para verificar. Tenho um total de 32 pontos de potencial sanguíneo. Nesse momento, descubro que a minha mãe está sentada de pernas cruzadas na cama, a cultivar-se. Por curiosidade, concentro-me para sentir a cultivação de Jian Shui. De repente, descubro que, por baixo da técnica do sistema, foi adicionado o segundo nível da técnica do vento veloz da pureza do vácuo, a técnica do corpo materno. A técnica do corpo materno deve ser a técnica que a mãe cultiva. Isto significa que também posso ajudá-la na cultivação. Pensando assim, começo a adicionar pontos de proficiência na técnica do corpo materno. No entanto, não ouso adicionar tudo de uma vez, com receio de... A mãe, Jian Shui, teve um acidente e, pela primeira vez, tentou adicionar 2 pontos de proficiência. No momento seguinte, Jian Shui teve um insight e tudo ficou claro. Ela compreendeu completamente como abrir o mar primordial de acordo com sua própria situação. Jian Shui estava presa no estágio do espelho de circulação de meridianos há mais de 3 anos. Após o insight, ela continuou com determinação. Imediatamente, ela tomou uma pílula de abertura do mar e começou a circular totalmente sua energia verdadeira para abrir o mar primordial. Jian Shui conseguiu abrir o mar primordial dentro de si. Em seguida, sob o fluxo constante de energia verdadeira, o mar se expandiu rapidamente. Quando atingiu 1000 zan de largura, sua energia verdadeira se esgotou, e ela não conseguiu mais expandi-lo. Então, Jian Shui parou de cultivar, abriu os olhos e ficou extremamente feliz, surpresa e radiante. O corpo humano tem um total de 108 meridianos. A técnica vento veloz da pureza e vazio que ela cultivava só conseguia desbloquear 45. Em teoria, era quase impossível para ela abrir um mar primordial de 1000 zan. Mas ela teve um insight profundo e, durante o processo de abertura do mar primordial, não desperdiçou nem um pouco de sua energia verdadeira, conseguindo, contra todas as probabilidades, abrir um mar de 1000 zan de uma só vez. Filho, foste tu que ajudaste a tua mãe a cultivar. Jian Shui abaixou a cabeça, estendeu a mão e acariciou suavemente, com a voz extremamente gentil para o feto. O insight que acabará de ter parecia divino.
Ela sabia que sua compreensão e talento não eram muito bons, caso contrário, não teria levado mais de 3 anos para abrir o mar primordial. Portanto, só havia uma explicação: o feto a havia ajudado. Não era apenas uma suposição, ela mesma sentia uma conexão espiritual. Ao ouvir a pergunta de minha mãe, imediatamente estiquei meu corpo para responder. Sentindo a atividade do feto, Jian Shui ficou ainda mais feliz. Senti o profundo amor maternal e meu corpo inteiro relaxou. Então, abri o painel e adicionei todos os pontos de potencial sanguíneo à linhagem do sagrado corpo primordial. Uma imagem antiga e desolada apareceu em minha mente, um homem no topo de uma montanha, olhando para os demônios abaixo. Quando ele olhou para eles, um raio divino caiu do céu, destruindo todos os demônios. Em seguida, o homem desviou o olhar para mim. Bum! A imagem explodiu. Voltei a mim, chocado, e abri o painel para verificar. De fato, havia uma habilidade divina a mais no painel, Olho Sagrado do Julgamento Celestial. Essa habilidade é poderosa. Basta olhar de longe para matar o inimigo. Depois de fechar o painel, fui dormir. Nesse momento, minha mãe, muito feliz com seu avanço, foi até Yanvushi encontrar Zhao Yingpen, que estava forjando um arco. Ela lhe contou que havia progredido com a ajuda do feto, mas Zhao Yingpen não acreditou. Em vez disso, ele achou que ela estava presa há mais de 3 anos por acumular cultivo, e disse para ela romper rapidamente para o 3º estágio, o reino do armazenamento divino, para que pudesse gerar um filho mais forte. Enquanto falavas, Zhao Yingpen tomou a pílula abortiva das mãos de Jian Shui e tentou enfiá-la à força em sua boca. Na verdade, Zhao Yingpen já tinha percebido que Jian Shui não queria abortar, então ele decidiu pessoalmente fazê-la tomar a pílula, eliminando perfeitamente o feto em seu ventre. O rosto de Jian Shui mudou drasticamente. Assustada, ela rapidamente cobriu a boca com uma mão e recuou, afastando-se de Zhao Yingpen. Enquanto Zhao Yingpen a forçava, Jian Shui colocou uma faca em seu próprio pescoço e implorou: por favor, marido, deixe-me dar à luz a criança. Zhao Yingpen, furioso, sacudiu as mangas e foi embora. Vendo isso, Jian Shui sentiu seu coração completamente gelado. No dia seguinte, a velha senhora, Marquesa de Zena, foi até Jian Shui. Ao saber de toda a história, a avó ficou muito irritada e apresentou um documento de confissão para Jian Shui assinar. Este é o documento de confissão para rebaixar a esposa legítima à concubina. Se assinar, poderá ter o filho, mas ele não terá direito à herança no futuro. Além disso, não receberia nenhum recurso da família. Sem escolha, a mãe assinou. A avó pegou o documento e saiu, balançando a mão. No entanto, ela mostrou um sorriso malicioso. Na verdade, a avó nunca gostou de Jian Shui, e Zhao Yingpen era extremamente fascinado pela beleza dela, a ponto de não querer se casar com mais ninguém. Além disso, a família Jian estava disposta a dar um dote enorme, então ela concordou relutantemente. Agora que Jian Shui foi rebaixada a concubina, ela finalmente podia fazer Zhao Yingpen se casar com a candidata ideal que ela já havia escolhido. Essa pessoa se chamava Su Yinglu. Ela não apenas era a filha mais velha do clã Su de Qingzhou, mas também um local sagrado de cultivo. Era a única discípula leiga do abade do Monte Pudu, um dos 2 locais sagrados de cultivo do reino da Qian. O abade possuía grandes poderes e habilidades ilimitadas. Até o imperador Qian o tratava com respeito. Como a mãe foi rebaixada a concubina, ela foi de sua residência originalmente luxuosa para uma cabana velha e dilapidada. Até as servas a desprezavam. Ela suportou a humilhação, mas ainda assim entrou na cabana velha. Pensou em voltar para a casa de sua família para cuidar da gravidez, mas quando se casou com o Marques de Zena, o dote subsidiado por sua família quase esgotou os recursos do clã Jian, então ela realmente não queria causar mais problemas. O tempo passou. Jian Shui passou 4 meses difíceis na cabana, sem que ninguém perguntasse por ela. Não havia ninguém por perto, como se ela tivesse sido abandonada. Naquele dia, acordei e abri o painel. Adicionei 853 pontos de potencial sanguíneo à linhagem do Sagrado Corpo Primordial. A proporção da linhagem do Sagrado Corpo Primordial finalmente ultrapassou 50%. Havia bestas ferozes, demônios e vampiros. Ele tinha um talento inato. E apenas com o primeiro volume do Caminho do Dão, ele desbloqueou todos os meridianos, totalizando 108, incluindo os mais especiais e divinos, o meridiano lunar e o meridiano solar. Um jovem estava sentado em uma rocha. Ele lentamente virou a cabeça e lançou um olhar para mim. Bum! A imagem explodiu. Voltei a mim.
Eu poderia tentar desbloquear todos os meridianos do corpo ainda no ventre, o que seria benéfico para o desenvolvimento do sagrado corpo primordial. Pensando nisso, agi imediatamente, por precaução, com medo de que meu corpo frágil não conseguisse suportar técnicas muito complexas de uma só vez. Primeiro tentei adicionar 1000 pontos de proficiência no primeiro volume do Caminho do Dão. Instantaneamente, inúmeras percepções surgiram. Tive uma compreensão básica do primeiro volume do Caminho do Dão e soube como absorver a energia primordial do céu e da terra. E também soube a localização e função dos 108 meridianos do corpo humano. Em seguida, adicionei todos os pontos de proficiência no Caminho do Dão, mas não me apressei em cultivá-lo. Afinal, meu corpo ainda era muito pequeno. Precisaria esperar até pelo menos o 8º mês. Foi quando ouvi um grito. De repente, uma mudança ocorre. A velha senhora convoca você, em 2 horas. Jian Shui encontra a velha senhora do Marquês Zenan, que exige que ela entregue seu dote, pois o pai vai se casar com Sui Yinglu. Mas a parte exige um dote 10 vezes maior porque ele já tem esposa, e a avó acha que tudo isso é culpa minha. Por minha causa, ela quer que minha mãe pague essa quantia. Ao ouvir que Zhao Yingpeng vai se casar de novo, Jian Shui sente uma tristeza profunda. Eu ouço a velha senhora do Marquês Zenan ser descarada a ponto de extorquir o dote do filho, e fico furioso, xingando sem controle. Minha mãe recusa. Ela quer guardar esse dinheiro para mim. A avó fica furiosa e ordena que alguém bata na barriga da minha mãe. Diante da ameaça, minha mãe cede. Quando Jian Shui entrega o dinheiro à avó, ela sai em lágrimas frias. Ela não volta para a cabana, mas sim para a casa de sua família. Ao chegar na família Jian, o pai e o irmão de Jian Shui descobrem o que aconteceu e ficam furiosos. Quando o feto completa 8 meses, eu começo a tentar praticar a cultivação. Os meridianos do feto são realmente muito frágeis. Qualquer leve circulação de energia verdadeira já causa danos. Graças à minha compreensão completa do primeiro capítulo do Caminho, não causei danos irreversíveis. Mas, como suspeitava, os meridianos do feto são fáceis de desbloquear. Neste momento, através da expectativa, absorvo a energia verdadeira de minha mãe, Jian Shui, e a transformo em fios de energia verdadeira, abrindo os meridianos pouco a pouco com firmeza. Primeiro, abro os 12 meridianos principais, depois os 8 meridianos extraordinários, em seguida, os outros meridianos. Por fim, abro os mais misteriosos meridianos Taiyin e Taiyan. Quanto mais meridianos abertos, mais rápido absorvo e refino a energia primordial do mundo, e mais rápido a energia verdadeira circula, liberando mais poder. Por exemplo, ao abrir o meridiano Taiyin, a velocidade aumenta 10 vezes, ao abrir o meridiano Taiyan, a força aumenta 10 vezes. Em apenas meio mês, abri todos os 108 meridianos do corpo, alcançando a transparência completa dos meridianos inatos. Então, começo a praticar o segundo volume do caminho, me preparando para abrir o mar primordial. Mas logo descubro que a energia verdadeira fornecida por minha mãe não é pura o suficiente para abrir meu mar primordial. Então, ativo o caminho e refino a energia verdadeira de Jian Shui, tornando-a dezenas de vezes mais pura. Jian Shui percebe que toda a sua energia verdadeira circula automaticamente, sendo sugada pelo elixir para dentro do feto e depois liberando energia verdadeira extremamente pura. Ela não entra em pânico. Pelo contrário, fica cheia de alegria. Filho, você está cultivando. Ela acaricia suavemente sua barriga protuberante e diz com uma voz extremamente terna: você é uma criança extraordinária. Mal posso esperar pelo seu nascimento. Após muito tempo imersa na luz espiritual, eu, tenso e ansioso, adiciono pontos de potencial de sangue à linhagem do corpo sagrado dos tempos antigos. Finalmente, a linhagem do corpo sagrado dos tempos antigos atinge 100%. A figura imponente do homem aparece em minha mente, como esperado. O homem está sentado em uma grande pedra azul, em um rio onde a luz e as sombras fluem rapidamente. O homem imponente vira a cabeça lentamente e seu olhar se fixa em mim. Diferente de todas as vezes anteriores, a cena não se desfaz imediatamente. O corpo sagrado dos tempos antigos é uma pedra no sapato de todos os demônios, espíritos malignos e raças estrangeiras. Assim que descobrirem sua existência, farão de tudo para eliminá-lo. Portanto, antes de crescer, não se revele. Fico profundamente chocado, incrédulo, com a boca aberta sem palavras. Você está falando comigo? O homem imponente acena levemente. Não se surpreenda.
Atravesso o rio do tempo para chegar à sua era. Estou lhe transmitindo uma técnica para ocultar a linhagem do corpo sagrado dos tempos antigos. Dito isso, ele estende um dedo e toca levemente minha testa. De repente, sinto uma técnica inundar minha mente. Cuide-se bem. Espero um dia poder entender você. Nos encontraremos novamente no rio do tempo. Com isso, a cena se desfaz. Volto a mim e abro o painel para verificar. E vejo que adquiri uma técnica, transformação complexa. Meu olhar se fixa nela. Com o pensamento, adiciono pontos de maestria à transformação complexa até o máximo. No momento seguinte, uma compreensão da técnica surge em meu coração, e eu a domino completamente. Em seguida, adiciono pontos de maestria ao segundo nível da purificação nos selos de instrução, até enchê-lo. Espero que isso ajude na prática de minha mãe. Ainda restam 700.000 pontos de maestria, então distribuo 100.000 pontos em cada uma das outras 6 técnicas divinas. Só consigo compreender parcialmente algumas delas, como a técnica divina do corpo sagrado, que altera o céu e a terra, da qual compreendi apenas 1%, mal conseguindo usá-la. Meu corpo só aumenta cerca de 2 vezes, mas minha força e defesa aumentam 10 vezes. Além disso, 3 outras técnicas divinas não podem ser usadas devido às limitações de minha cultivação. O que não sei é que, quando compreendi 1% da técnica divina do corpo de aço inquebrável, alguém imediatamente teve um grande azar. Neste momento, na mansão do Marquês Zena, uma monja está recitando sutras no salão quando, de repente, sangue jorra de seus 7 orifícios e ela morre. Suinglu chega, vê o corpo e sabe que é uma retaliação pela longevidade, mas não consegue discernir qual foi o meio da retaliação. 10 dias depois, a energia verdadeira do caminho que refinei finalmente enche o mar primordial de minha mãe. Então, tento novamente abrir meu mar primordial. Bum! Como se o céu e a terra estivessem se abrindo, consegui abrir o mar primordial dentro do meu corpo. O mar recém-formado se expandiu rapidamente sob a lavagem da energia verdadeira. Ele continuou crescendo até atingir 100.000 anos sem parar. Observei meu mar primordial internamente e vi que era infinito. Nem mesmo eu conseguia ver o quão grande era. Após mais 10 dias, finalmente nasci. Durante o parto, não houve nenhum fenômeno extraordinário, tudo foi muito comum. Pensei que assim que nascesse, já saberia falar e andar. Mas, no momento em que o cordão umbilical foi cortado, minha mente ficou sonolenta e pesada, com muito sono, e minha necessidade de mamar era enorme. Precisavam de 3 pessoas para me alimentar. 100 dias após o nascimento, tentei novamente absorver a energia do céu e da terra para cultivar. Rapidamente, consegui cultivar um fio de energia verdadeira. Continuei me esforçando e refinei mais 3 fios, até que precisei parar e caí em um sono profundo. Pois minha alma estava exausta e meus meridianos doíam. No final das contas, um bebê de 100 dias ainda é muito frágil. Aos 5 meses de idade, cresci forte e saudável, do tamanho de uma criança de 1 ano, e finalmente consegui andar e falar. Aos 6 meses, comecei a querer aprender a ler, o que chocou minha mãe. Jian Shui sentiu uma forte alegria brotar em seu coração. O filho que ela salvou com a própria vida era realmente extraordinário. Com apenas meio ano de idade, ele já pedia para aprender a ler. Então, minha mãe me levou à casa da segunda tia. Quando eu disse a ela que queria pegar livros emprestados do primo para estudar, a segunda tia ficou surpresa. Uma criança de apenas 6 meses? Em seguida, ela pegou um livro de iniciação à leitura infantil, o 1000 caracteres, e me deu. Quando começaram a me ensinar, diretamente no painel, abaixo da contagem, apareceu uma linha, alfabetização, faltam 19 pontos de proficiência no 1000 caracteres. Vendo que aprender a ler realmente poderia ser acelerado, não hesitei em adicionar todos os pontos de proficiência necessários ao 1000 caracteres. Já havia acumulado 2 milhões de pontos de proficiência. Meros 19 pontos eram insignificantes. Uma grande quantidade de informações textuais inundou minha mente, forçando-me a ficar em silêncio para absorvê-las. Pouco depois, falei alegremente, obrigado, segunda tia e mãe. Já aprendi tudo. Jian Shui e a segunda tia ficaram estupefatas, incrédulas. Imediatamente, comecei a recitar o 1000 caracteres de trás para frente, com perfeita fluência. Quando recitei as primeiras dezenas de caracteres, Jian Shui e a segunda tia ouviram com confusão. No momento seguinte, quando a segunda tia, que já tinha lido 1000 caracteres uma vez, se deu conta, eu já estava recitando de trás para frente.
Espantada, ela abriu imediatamente a última página do 1000 caracteres para confirmar, e viu que era verdade, sem um erro sequer. Jian Shui correu para olhar os 1000 caracteres e viu que era realmente assim. Shui tinha uma memória fotográfica, lembrava-se de tudo que via e ouvia. Era inteligente e perspicaz. A segunda tia ficou impressionada. No futuro, certamente será um grande talento. E, no entanto, essa simples memória fotográfica, comparada ao fato de eu ter o sagrado corpo da antiguidade ser auxiliado pelo sistema de painel, não era nada. Os outros pensavam que eu era 100% talentoso, mas na verdade eu era 10.000%. Naquele mesmo dia, a notícia de que eu conseguia recitar os 1000 caracteres de trás para frente após ouvi-lo apenas uma vez se espalhou por toda a residência Jian, deixando todos maravilhados. Meu avô, Jian Wen, me testou com um livro de 10.000 caracteres, e ainda assim recitei tudo perfeitamente de trás para frente. Naquele momento, todos os presentes ficaram extremamente chocados. Afinal, eu tinha apenas meio ano de idade. A maioria dos bebês nessa idade ainda fazia xixi na cama e nem reconhecia o próprio pai. No dia seguinte, minha fama de gênio já havia se espalhado para fora da residência Jian. Meio mês depois, a notícia chegou à residência do Marquês Zeno. Zhao Yingpeng, ao saber, franziu levemente a testa. Será que eu estava errado daquela vez? Mas logo depois, bufou com desdém, não passa de um pequeno truque. Com uma deficiência inata, está fadado à mediocridade. Quando a velha senhora, Marquesa Zena, soube, bufou com desprezo. Com certeza é a família Jian criando mistérios. Fazendo propaganda para esse bastardo, querendo que Yingpeng vá buscá-los, mãe e filho, de volta à residência do Marquês. Nem pensar. Su Yinglu, que já estava grávida, ao saber disso, seu rosto sagrado mostrou um pouco de seriedade e preocupação. Naquele momento, a esposa do meu tio mais velho me convidou para ir à casa dela. Eu vi o filho dela de 6 anos, Jian Waishan, praticando a espada da brisa fresca para eu aprender. Era um conjunto de técnicas de espada para iniciantes. Assim que Jian Waishan terminou de praticar a espada da brisa fresca, abri o painel e vi que a habilidade espada da brisa fresca havia sido adicionada, necessitando de 30 pontos de proficiência. À noite, voltei ao pátio e adicionei todos os pontos de proficiência necessários à espada da brisa fresca. Instantaneamente, uma enxurrada de insights sobre a espada da brisa fresca inundou minha mente, como se eu a tivesse praticado inúmeras vezes. Dominei completamente a espada da brisa fresca. Após cerca de 2 segundos, abri os olhos de repente, e meu olhar disparou como a lâmina afiada de uma espada. Então, empunhei a espada e pratiquei a espada da brisa fresca. Meus movimentos e postura eram ágeis como a brisa, mas também imbuídos de energia espiritual. Já havia alcançado a verdadeira essência da espada da brisa fresca. Em menos de meio tempo de queima de incenso, completei a demonstração perfeita da técnica. Finalmente, eu tinha uma pequena capacidade de autodefesa com punhos e espada. Infelizmente, a espada da brisa fresca era muito básica e seu poder limitado, pois a energia verdadeira em meu corpo era extremamente escassa. Mal o suficiente para ativar o escudo reverso de proteção do caos primordial uma única vez, e mesmo assim, incapaz de bloquear ataques muito fortes. Naquele momento, um pensamento surgiu em minha mente. Será que ainda posso continuar adicionando pontos de proficiência mesmo depois de atingir a proficiência máxima? Se eu adicionar 10 vezes mais pontos de proficiência à espada da brisa fresca, conseguirei compreender uma técnica de espada ainda mais poderosa? Vou tentar. Mesmo que não funcione, não perderei muitos pontos de proficiência. Então, abri imediatamente o painel e adicionei 300 pontos de proficiência à espada da brisa fresca. Instantaneamente, uma grande quantidade de insights profundos sobre a espada da brisa fresca inundou minha mente. Após um segundo, terminei de absorver os novos insights e senti que havia compreendido uma técnica de espada mais forte. Mas quando adicionei 3.000 pontos, uma nova técnica de espada, muito mais poderosa, começou a ser praticada em minha mente. Então, comecei a brandir a espada. Meus movimentos eram extremamente rápidos como o vento. Ao executar o último golpe, meu corpo, seguindo a força do vento, elevou-se a mais de meio zan do chão. Um golpe de espada cortou um galho grosso como um polegar, e o galho foi cortado pela lâmina afiada da espada de madeira antes mesmo de tocá-la. O galho foi partido pela lâmina afiada da espada de madeira, revelando um corte liso. Finalmente tem um pouco de poder ofensivo, pensei comigo. Então abri o painel para verificar. Essa técnica de espada havia mudado, tornando-se o estilo de espada de nome sutil. Inferior?
Não, o estilo de espada de nome sutil não mostrava proficiência, o que significava que não era possível aprender uma técnica mais forte através de muita prática. Vou chamá-la de estilo de espada de vento rápido. Em seguida, no painel, o estilo de espada de nome sutil se transformou em estilo de espada de vento rápido. No dia seguinte, fui à casa do primo Jian Waishan, e ele me perguntou se eu treinei espada. Disse que sim, mas ele não acreditou, então quis treinar comigo. Mas eu só precisei de 2 movimentos para colocar a pequena espada de madeira no pescoço de Jian Waishan. Fui descuidado, de novo. Jian Waishan não se conformou. Sorrindo, retirei a espada e recuei 2 passos. 2 movimentos? Jian Waishan foi derrotado. Naquele momento, minha mãe e minha tia, que estavam comendo melão no pátio, levantaram-se surpresas. Derrotado 3 vezes seguidas, e todas em menos de 2 movimentos. Isso fez Jian Waishan não aceitar, seus olhos ficaram vermelhos. Você não está usando o estilo de espada brisa suave. Ele gritou com raiva para mim, com os olhos já lacrimejando. Você não está usando o estilo de espada brisa suave. Onde eu errei? Fui eu quem te ensinou sua técnica de espada. Minha tia disse, sorrindo. Então repitam o treino, eu e sua tia seremos os juízes. Então eu e Jian Waishan treinamos novamente. Para provar que sua técnica de espada não tinha falhas, Jian Waishan usou os mesmos movimentos de antes, mas, como da outra vez, só durou 2 movimentos. Minha pequena espada de madeira já estava no pescoço de Jian Waishan. Embora minha tia e Jian Shuiui não fossem mestres em espada, tinham um bom olho e viram que eu realmente usava o estilo brisa suave. Ping Yan, como você conseguiu isso? Minha tia perguntou, curiosa. Então apontei o erro do primo. E também expliquei como aproveitei a oportunidade. Jian Waishan ainda não se conformou e repetiu o segundo e terceiro treinos anteriores. Mas era a mesma técnica de espada. Waishan, Ping Yan é um gênio, com uma compreensão rara em 100 anos. Você não perdeu injustamente. Minha tia disse seriamente a Jian Waishan, Ping Yan, seu primo te ensinou o estilo brisa suave. Em troca, você pode orientá-lo na técnica de espada. Ok. Tudo bem, primo. Vamos treinar espada juntos. Sim. Jian Waishan, envergonhado, falou um pouco hesitante. Está bem. Na verdade, ele já estava um pouco convencido por mim. Então comecei a orientar seriamente Jian Waishan no estilo brisa suave. Minha compreensão do estilo brisa suave era tão profunda que superava o professor que ensinou Jian Waishan, e até mesmo o criador original do estilo. Incline um pouco para cima, e o cotovelo direito mais para trás 1 polegada. Jian Shuiui e minha tia voltaram ao pátio. Mas não se sentaram, ambas ficaram de pé observando como eu orientava Jian Waishan. Cunhada, parabéns. Ping Yan não só tem memória fotográfica, mas também é um gênio. Minha tia disse com inveja, a residência do Marquês Zenan vai se arrepender. Depois de meia hora, terminei de orientar Jian Waishan, e ele me agradeceu, sentindo claramente que sua técnica de espada havia melhorado muito. De nada. Se tiver tempo, me ensine o punho de alhá também. Depois que eu e Jian Shuiui fomos embora. Imediatamente, minha tia pediu a uma criada que chamasse o professor de espada de Jian Waishan. O professor de espada de meia-idade, após ver a demonstração de Jian Waishan, o elogiou muito. E ainda disse que ele já poderia se formar. Ao ouvir isso, minha tia ficou muito feliz e disse a Jian Waishan para se aproximar mais de mim dali em diante. E no dia seguinte, ir me ensinar técnica de espada. No terceiro dia, minha tia trouxe Jian Waishan ao pátio da lua. Vim te ensinar o punho de alhá. Assim que entrou no pátio, Jian Waishan gritou em voz alta. No quarto, eu estava sendo amamentado pela segunda tia, e ao ouvir, corri imediatamente. Isso deixou a segunda tia muito confusa. Ping ainda é tão pequeno, como já está começando a treinar punhos? Ainda é um bebê que não desmamou. Minha tia suspirou profundamente e depois disse seriamente. Cunhada, você não sabe. Ping Yan é extraordinário. Ele não só tem memória fotográfica, como também é muito provável que seja um prodígio nas artes marciais. A segunda tia ficou cheia de dúvidas. Então minha tia contou a ela como eu aprendi o estilo de espada brisa suave. Isso fez a segunda tia ficar ainda mais incrédula. Afinal, Zhao Ping Yan tinha apenas 6 meses, outros bebês da mesma idade mal conseguiam andar. Minha tia suspirou. Não entendo o que o pessoal da residência do Marquês Zenan pensa, desprezando Ping Yan. Então a segunda tia também começou a planejar, pensando em me pedir para ensinar seu filho também. Naquele momento, Jian Waishan terminou de praticar o punho de alhá. Ele estava suando muito. Então verifiquei o painel.
e Jian Weishan tinha habilidades marciais de nível inferior. Isso me deixou muito feliz, porque eu poderia, através da proficiência, elevar suas habilidades para o nível médio, ou até mais alto. Primo, já memorizei tudo, não precisa repetir. Hã? Jian Weishan exclamou surpreso, chocado e incrédulo. Sério? O punho de Alhá tem tantos movimentos. Na época, levei 6 meses inteiros só para decorar todos eles. Sério? Então adicionei todos os pontos de proficiência no punho de Alhá. Após alguns segundos, completei a absorção da técnica do punho de Alhá. Então, na frente de Jian Weishan, demonstrei o punho de Alhá. Jian Weishan viu cada um dos meus movimentos. Ainda não compreendi profundamente o punho de Alhá. Que tal treinarmos juntos amanhã? Tudo bem, farei o que você disser. Jian Weishan concordou imediatamente com um aceno vigoroso. Depois que minha tia e Jian Weishan foram embora, a segunda tia se abaixou na minha frente. Segurando minha mãozinha, ela sorriu e disse: Pingyan, ouvi da sua tia que você aprendeu muito bem o estilo de espada brisa suave. Bom, 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 bom. Você aprendeu muito bem a espada do vento claro. Por que não ensina também seu primo? Pode ser. Então fui até a casa da minha segunda tia e comecei a ensinar a Jian Wei a espada do vento claro. Rapidamente, a espada do vento claro de Jian Wei também melhorou drasticamente, obtendo a verdadeira essência da técnica. Tarde da noite, levantei-me silenciosamente e fui ao pátio, então adicionei 10.000 pontos de proficiência ao punho de Alhá. Logo adquiri um novo estilo de punho, mas não era um punho sem nome, diretamente apareceu como o punho do Alhá subjugador de demônios. Finalmente, descobri que o punho do Alhá subjugador de demônios era, na verdade, uma evolução do punho de Alhá. Esse fato se espalhou rapidamente pela residência da família Jian e logo chegou aos ouvidos de Jian Wen. Ele, meio cético, foi pessoalmente verificar. Quando ele viu pessoalmente eu completar toda a sequência do punho de Alhá, ficou cheio de choque e grande alegria. Quando jovem, ele também treinou arduamente o punho de Alhá. Mas ele descobriu que seu neto executava melhor do que ele, com mais da verdadeira essência do punho de Alhá. Lembrando que ele era um especialista de topo no 4º estágio, o espelho divino. Bom, bom, bom. Este é realmente um bom neto para mim, Jian Wen. O avô elogia muito Zhao Pingyan. Jian Shui sorria enquanto enxugava as lágrimas, lembrando-se de ter sido forçada a voltar para a casa de sua família para engravidar, dar à luz e criar o filho. Embora sua família a tivesse aceitado de coração, ela ainda se sentia envergonhada, inquieta e humilhada. Agora, com apenas meio ano de idade, Zhao Pingyan já demonstrava uma inteligência e talento marciais impressionantes, felizmente ganhando o reconhecimento de sua família materna. Ela finalmente se sentiu um pouco mais tranquila. Naquele dia, a família Jian realizou um banquete em minha homenagem. Inesperadamente, o avô disse no banquete que eu ainda era muito pequeno. Meus ossos ainda eram muito frágeis e ele temia que eu me machucasse, então não me deixaria aprender artes marciais antes dos 4 anos. Isso fez com que eu não pudesse aprender artes marciais por um tempo. Rapidamente, 8 meses se passaram, e minha altura já era maior que a de uma criança de 2 anos. Além disso, parei de mamar e comecei a comer carne magra, mas notei que minha mãe não comia carne magra. Isso era um grande problema, porque antes de eu nascer, eu havia adicionado 1 milhão de pontos de proficiência para minha mãe em relação às suas técnicas de limpeza e selamento. Se ela treinasse com dedicação, certamente conseguiria chegar ao estágio do espelho divino, e até mesmo ao estágio do dragão transformado seria possível. No entanto, ela insistia em não comer ervas espirituais nem carne magra. O talento de cultivo da mãe não era muito bom, e comer carne magra era um desperdício. Jian Shui explicou com um sorriso. Eu sabia, no fundo, que era por falta de dinheiro, pois todo o dinheiro havia sido tomado por aquela velha bruxa. Parece que terei que dar um jeito de ganhar dinheiro. Alguns dias depois, fiz sabonete, já que nos tempos antigos todos usavam. Jian Shui ficou muito surpresa e incrédula. Então contei a ela o processo de fabricação, o que a deixou ainda mais chocada. Mãe, você pode usar isso para ganhar dinheiro. Então, impaciente, ela pegou o sabonete e foi procurar seu pai, Jian Wei. Afinal, era uma oportunidade de negócio exclusiva. Na manhã seguinte, bem cedo, todos os principais membros do núcleo da família Jian
foram tomados por aquela velha bruxa. Parece que terei que dar um jeito de ganhar dinheiro. Alguns dias depois, fiz sabonete. Afinal, nos tempos antigos, todos usavam bolas de sabão primitivas para limpeza, o que não limpava bem. Mas eu sou um viajante do tempo, então comecei a fabricar sabonete para ganhar dinheiro. Posso usar isso para lucrar. Então, impaciente, ela pegou o sabonete e foi procurar seu pai, Jian Wei. Afinal, era uma oportunidade de negócio exclusiva. Na manhã seguinte, bem cedo, todos os principais membros do núcleo da família Jian foram convocados por Jian Wen para a sala de reuniões do clã. E as portas e janelas foram fechadas, proibindo rigorosamente a aproximação de qualquer pessoa estranha. Jian Wen retirou um sabonete que eu havia feito pessoalmente. Mostrou a todos. Adivinhem quanto vale este sabão? 30 taéis como base. A cavalo, 50 taéis. Com insistência, 100 taéis. Jian Shui seguiu o som e viu sua segunda tia. Jian Wen não pôde evitar olhar feio para a irmã, balançando a cabeça insatisfeito. Por que não pedir 1000 taéis? Lá embaixo, a segunda tia balançou a cabeça sem se convencer. Se eu tivesse dinheiro, pagaria mais de 1000 taéis sem hesitar. Jian Wen riu meio aborrecido, mas era um riso de felicidade. Este sabonete realmente agradava mais as mulheres. Elas estavam dispostas a pagar um preço mais alto. Shui, apresente a origem deste sabonete para todos. Jian Wen virou-se para Jian Shui. Este sabonete foi feito pessoalmente pelo meu filho. Todos exclamaram surpresos, com expressões de incredulidade. Sabendo que Zhao Pingyan tinha apenas 1 ano de idade, todos se recuperaram do choque e começaram a elogiar Zhao Pingyan. Mas considerando que Zhao Pingyan poderia ser a reencarnação de um sábio, Jian Shui sorriu e continuou. O custo para fazer este sabonete é muito baixo. Mesmo se vendermos por apenas meia taça, ainda teremos lucro, certo? Assim que ouviu, todos ficaram instantaneamente animados, e nos dias seguintes a mãe ficou ainda mais ocupada. Como a família Jian estabeleceu a oficina de artesanato do interior, e a mãe era uma das líderes, ela estava muito ocupada. Mas eu acho que, com o passar do tempo, este caminho será conhecido por muitas pessoas, já que no futuro precisarei tomar muitos elixires. Então vou aprender a refinar elixires. Assim, quando a mãe voltou, eu disse a ela que queria aprender a refinar elixires. Portanto, a mãe pediu ao avô para contratar um professor de refinaria, mas nenhum professor de refinaria quis vir, pois todos temiam a mansão do Marquês Zena. Afinal, todos sabiam que minha mãe havia sido expulsa. Vendo a expressão furiosa do avô, eu disse a ela que não precisava de professor, ela só precisava me dar livros sobre refinaria de elixires, e eu aprenderia sozinho. 5 dias depois, Jian Wen conseguiu para mim um livro básico de refinaria de elixires e 2 receitas de elixires, além de me preparar um forno de refinaria. E também me deu mais 300 taéis de prata. O livro básico de refinaria chamava-se 36 Princípios Essenciais da Refinaria de Elixires, guiando iniciantes. Sobre como começar na refinaria de elixires. As 2 receitas eram a pílula de erva branca e a pílula de qi sangue, ambas receitas de baixo nível, adequadas para iniciantes praticarem. Cada receita custava 80 taéis de prata. Rapidamente, guardei as receitas e o livro de refinaria no rosto de Jade, e vi que uma nova linha, livro de refinaria de elixires, havia sido adicionada na parte inferior do sistema. Então, de uma só vez, maximizei a proficiência dos 36 princípios essenciais da refinaria de elixires. Instantaneamente, uma grande quantidade de conhecimento e técnicas de refinaria de elixires inundou minha mente. Mantive minha mente firme e recebi tudo. Quando abri os olhos, descobri que tinha uma compreensão mais profunda da refinaria de elixires. Então, de uma só vez, aumentei a proficiência em 100 vezes. Vi que os 36 princípios essenciais da refinaria de elixires mudaram, renomeando-se automaticamente para 48 verdadeiros princípios da refinaria de elixires. Em seguida, maximizei a proficiência da pílula de erva branca e da pílula de qi sangue também em 100 vezes. Depois, compreendi respectivamente a receita da pílula de erva branca, qualidade inferior, e a receita da pílula de qi sangue, qualidade inferior. O próximo passo era comprar os ingredientes e refinar os elixires. Então, pedi à ama para que Shen Donglai viesse me ver diretamente. Ele ainda era um especialista no estágio tardio da meridiano de ligação. Afinal, eu precisava de um guarda-costas para fazer as compras. Logo, Shen Donglai veio com 2 guardas para me acompanhar na compra dos ingredientes. Depois de comprar os ingredientes,
Voltei para a mansão Jian e mandei os guardas de escolta levarem os ingredientes para a sala de refinaria. Em seguida, comecei a refinar os elixires. Embora fosse minha primeira vez refinando elixires, eu já era muito habilidoso e seguia o procedimento. Shen Donglai e os dois guardas ficaram muito surpresos ao ver. Só puderam esperar admirados em seus corações. Um prodígio é um prodígio, parecia um mestre refinador de elixires com anos de experiência. Cerca de 1 hora depois, o forno de refinaria começou a exalar um leve aroma de elixir. Shen Donglai estava muito familiarizado com esse aroma. Ficou extremamente chocado por dentro. Será que o jovem mestre estava refinando a pílula de erva branca? A pílula de erva branca só pode ser refinada por verdadeiros mestres refinadores de elixires. Mas o jovem mestre estava refinando pela primeira vez. Após mais 1/4 de hora, abri o forno e retirei as pílulas, obtendo um total de 8 pílulas de erva branca. O máximo de pílulas que se pode obter em uma fornada é 10. A taxa de produção comum é de 6 pílulas. Se a refinaria falhar, os ingredientes são completamente destruídos. E não se obtém nenhuma pílula. Portanto, o risco de refinar é bastante alto. Enquanto colocava as pílulas de erva branca em pequenos frascos de jade, pensava baixinho, não é que minha técnica de refinaria seja ruim, mas a qualidade dos ingredientes é muito baixa. Nesse momento, Shen Donglai estava tão emocionado que quase se ajoelhou para mim. Então perguntei a ele, quanto vale esta pílula de erva branca? Jovem mestre, o preço varia conforme o nível do elixir. Não consigo determinar o nível deste seu elixir, mas sinto que a qualidade da sua pílula de erva branca é muito boa. É muito provável que seja de qualidade superior, ou até mesmo genuína. Sério? Então, esta é para você. Esta é uma pílula de erva branca. A pílula de erva branca mais barata e de baixa qualidade. Custa pelo menos 100 taéis de prata. Uma pílula de erva branca que provavelmente é de qualidade superior vale pelo menos 180 taéis de prata ou mais. O quê? 180 taéis de prata? Se não quer, devolva, disse eu, rindo. Ao ouvir isso, Shen Donglai rapidamente segurou firmemente a pílula de erva branca em sua mão. Em seguida, dei outra para a ama. Obrigada pela dádiva, jovem mestre. A ama ficou tão comovida que chorou. Em menos de 1 hora, a notícia de que eu havia refinado a pílula de erva branca se espalhou rapidamente por todo o Jianghu. Quando todos ouviram a notícia, pensaram que era um boato exagerado, mitificando demais Alpingian. Até que a notícia chegou aos ouvidos de Jian Wen'er. Extremamente surpreso, ele foi imediatamente me procurar para confirmar. Então não pôde conter uma risada de alegria que ecoou pelos céus. Que surpresa maravilhosa! Ele nunca imaginou que eu realmente conseguisse refinar elixires. E que aprenderia a refinar tão rapidamente. Depois de confirmar que eu realmente havia refinado a pílula de erva branca, todos na mansão Jian ficaram chocados, com as bocas abertas, sem conseguir fechá-las por um bom tempo. Em apenas uma noite, a notícia de que eu havia refinado a pílula de erva branca se espalhou para fora da mansão Jian. Em apenas 2 dias, a notícia se espalhou pelo mundo da refinaria de elixires da cidade Baidi, chocando todas as salas de refinaria e aprendizes de refinaria. Aquelas salas de refinaria que me recusaram, ao saberem disso, sentiram um profundo arrependimento em seus corações. Em apenas 3 dias, a notícia se espalhou por todas as ruas e becos da cidade Baidi, agitando toda a cidade e se tornando o assunto de conversa de inúmeras pessoas antes e depois das refeições. Logo, a notícia também chegou à mansão do Marquês Zena. Mas Ao Yinpeng não estava na mansão do Marquês Zena, então a notícia não chegou aos seus ouvidos. A atitude da velha senhora da mansão do Marquês Zenan continuou a mesma de antes. Ela ainda achava que era um truque da família Jian. Quando Sui Ingru colocou o filho de 2 meses para dormir, sua criada Qiushui disse: Senhorita, precisa eliminar Zhao Pingyan. Por enquanto não. Vamos ver como ele se sai primeiro. Senhorita, você é boa demais. Esse bastardo não deveria existir neste mundo. Zhao Pingyan vendeu 5 pílulas de erva branca, obtendo 925 taéis de prata. Com o dinheiro, Zhao Pingyan comprou mais ingredientes. Comprou uma porção de ingredientes para a pílula de erva branca e uma porção de ingredientes para a pílula de Qi Sang. Os ingredientes para a pílula de Qi Sang eram mais baratos, custando apenas 280 taéis de prata. Seu ingrediente principal era carne de boi de pele de ferro, uma besta de nível 1, de baixo grau, e carne de besta tigre de baixo grau, uma besta de nível 1, de grau máximo. No entanto, o preço da pílula de Qi Sang também era mais barato que o da pílula de erva branca.
Depois de abrir o forno e refinar, obtive respectivamente 8 pílulas de erva branca, qualidade superior e 10 pílulas de qi sangue de qualidade superior. Todas as pílulas de erva branca de Zhao Pingyan foram presenteadas ao avô, tio mais velho, esposa do tio mais velho, segundo tio, esposa do segundo tio e outros parentes. Jian Wen, as esposas dos tios e outros receberam as pílulas de erva branca de Zhao Pingyan. Ficaram todos muito contentes. As pílulas de sangue que foram todas vendidas, rendendo 1.500 taéis de prata. Depois, usou o dinheiro para comprar ingredientes para alquimia, na terceira aquisição. Desta vez, Zhao Pingyan comprou ingredientes de alta qualidade para as pílulas de erva branca. Cada lote custou 500 taéis, e ele comprou 3 lotes. Na terceira refinaria das pílulas de erva branca, Zhao Pingyan finalmente refinou pílulas de erva branca autênticas. 3 fornalhas de pílulas de erva branca. Resultaram em 7 pílulas autênticas e 23 pílulas superiores. Para obter pílulas espirituais autênticas, primeiro, é preciso ter uma taxa de sucesso de 100%. Zhao Pingyan guardou as 7 pílulas autênticas para uso próprio. Vendeu todas as pílulas superiores por prata, e depois comprou ingredientes de qualidade ainda melhor. De manhã, Zhao Pingyan trancou-se no quarto, sentou-se de pernas cruzadas na cama, pegou uma pílula de erva branca autêntica e a tomou. A pílula autêntica entrou no abdômen. Zhao Pingyan circulou a técnica do caminho para refiná-la. Após meia hora de chá, o poder medicinal de uma pílula de erva branca autêntica foi completamente refinado, obtendo centenas de fios de fonte verdadeira, equivalente a meio mês de absorção de qi primordial do céu e da terra refinado em fonte verdadeira. Limitado pelo facto de os meridianos do corpo ainda não estarem totalmente desenvolvidos, a velocidade de absorção de qi primordial de Zhao Pingyan era limitada, e o tempo era escasso. No entanto, centenas de fios de fonte verdadeira entraram no mar primordial. Quase equivalia a nada. O seu mar primordial era demasiado vasto, quase sem limites. Ultrapassava as 100.000 zangs. A pílula de erva branca era, no fundo, uma pílula espiritual inferior, contendo pouco qi primordial. E a fonte verdadeira refinada pela técnica do caminho era extremamente pura, resultando ainda menos fonte verdadeira. Cultivadores no reino do mar primordial deviam tomar pílulas espirituais de qualidade média. Em menos de meia hora, Zhao Pingyan tomou as 5 pílulas de erva branca autênticas. Todas foram tomadas e refinadas, equivalente a 2 meses e meio de cultivo. Os dias passavam um após o outro. Além de refinar pílulas e tomar pílulas espirituais para aumentar a sua cultivação, Zhao Pingyan também usou a tábua de treino. Tornou-se facilmente um mestre de talismãs e um mestre de artefatos. Como se diz, nunca é demais ter habilidades, aprendê-las pode um dia ser útil. Além disso, não consumia muitos pontos de proficiência. Quando a notícia de que Zhao Pingyan se tornará mestre de talismãs e mestre de artefatos se espalhou, a cidade inteira ficou chocada novamente. Que tipo de prodígio era este, para se tornar tão facilmente um mestre de alquimia que todos tanto desejavam ser? Alquimistas e mestres de qi, e ainda não tem 2 anos. A notícia chega à residência do Marquês Zena. A velha senhora, Marquesa Zena, fica um pouco desconfiada, mas insiste teimosamente que é uma falsificação da família Jian. Para criar fama para Zhao Pingyan e implorar para retornar à residência do Marquês Zena, ele não hesita em enviar pessoas para verificar. Os servos da residência do Marquês Zena sussurram em particular que Zhao Pingyan é um gênio tão grande. Talvez seja trazido de volta à residência do Marquês Zena. A criada-chefe Qiushui, da família Pei, fica muito ansiosa. Desde que se espalhou que Zhao Pingyan se tornou alquimista, ela subornou espiões na residência Jian, monitorando cada movimento de Zhao Pingyan constantemente. Pelo feedback dos espiões, ela descobre que Zhao Pingyan é realmente um gênio monstruoso, quase uma reencarnação de um santo. Ela propõe novamente a Su Yingluo que assassinem Zhao Pingyan, sua jovem senhora. E o clã Su de Qingzhou, por trás dela, junto com o Monte Pudou, apoiam totalmente Zhao Yingpen para disputar a posição de herdeiro da residência do Marquês Zena, tornando-se o próximo Marquês Zena. Depois de tanto esforço, não podem simplesmente trabalhar para os outros no futuro, podem? Desta vez, Su Yingluo não diz mais nada. Ela baixa os olhos, suas mãos delicadas giram um rosário. Seus lábios de sândalo recitam baixinho escrituras budistas, parecendo compassiva e sagrada. Zhao Pingyan tem 2 anos e 4 meses. Sua altura já é equivalente à de um menino de 5 anos. Zhao Pingyan anda com as mãos para trás, como um pequeno adulto.
pela movimentada Rua Jingui, seguido apenas por Shendonglai e 2 guardas. A Rua Jingui é uma rua de barracas onde se vendem ervas e plantas espirituais avulsas. Muitos cultivadores, após encontrarem boas ervas e plantas espirituais no campo, relutam em vendê-las a preços baixos para as lojas de compra de ervas, então vêm aqui montar barracas para vender. Zhao Pingyan gosta de passear pela Rua Jingui, colecionando algumas boas ervas espirituais, transformando isso num hobby. De repente, mais de uma dúzia de assassinos vestidos como plebeus comuns brandem suas lâminas e atacam Zhao Pingyan e seus acompanhantes. Sem dizer uma palavra, os mais fortes entre os assassinos miram apenas Zhao Pingyan. Num instante, 2 guardas da residência caem no chão. Shendonglai mal consegue conter alguns assassinos na primeira onda de ataque. Quanto a Zhao Pingyan, ele está completamente desprotegido. No momento em que as lâminas e espadas estão prestes a cortar ou perfurar o corpo de Zhao Pingyan, uma camada protetora de luz dourada aparece subitamente na superfície do corpo dele, o escudo de proteção corpórea. Esta é uma técnica trazida pelo caminho do Sutra, a armadura de energia Onion. Clang, clang, clang. É como bater no diamante mais duro. E ainda há uma força que desvia a direção das lâminas e espadas, impedindo-as de exercer 100% de seu poder. Incapaz de romper a armadura de energia Onion, e para disfarçar, Zhao Pingyan imediatamente ativa rapidamente um sino dourado de proteção corporal. Em seguida, ativou um talismã de velocidade, continuou a enfrentar os golpes de espadas e fugiu rapidamente em direção à multidão. Ele era pequeno, movia-se rapidamente entre a multidão, sendo mais fácil despistá-los. Os guerreiros ferozes que tentavam assassiná-lo, com sua força ele poderia contra-atacar, mas isso o exporia em público. Ele praticava cultivo na rua costeira, num piscar de olhos fugiu dela, e quando os guerreiros ferozes a ultrapassaram, já não se via vestígio de Zhao Pingyan. Chefe, o garoto sumiu sem deixar rastro. O que fazer? Perguntou ansiosamente um guerreiro caolho. O chefe decidiu prontamente recuar. Então eles guardaram as espadas e apressaram-se em direção ao portão da cidade mais próximo. Zhao Pingyan fugiu sem parar até o Solar Jian, finalmente respirou aliviado, mas seu rostinho estava cheio de raiva. Quem foi que mandou me assassinar? Sou tão pequeno, não tive chance de criar inimizades ou rancores. A menos que seja um ódio vindo do ventre materno, com certeza é da mansão do Marquês Zena. Quando fui atacado há pouco, ele já tinha percebido que os guerreiros ferozes mais fortes vinham todos para cima dele, claramente um assassinato direcionado. Recuperando o fôlego, Zhao Pingyan foi imediatamente procurar seu avô Jian Wen. Ao saber que Zhao Pingyan sofrerá um atentado, Jian Wen ficou furioso, ordenou imediatamente reforçar a segurança do Solar Jian e enviou pessoas para a rua costeira. Quando os do Solar Jian chegaram à rua costeira, os guerreiros ferozes já tinham fugido, mas ainda chegaram a tempo de levar os 2 guardas gravemente feridos para a clínica. Jian Wen, sem alternativa, só pôde reportar às autoridades. No grande pavilhão da mansão do Marquês Zena, a criada principal do dote, Qiu Shui, ajoelhou-se diante de Su Yingluo. Com a cabeça baixa, respondeu, a tentativa de assassinato falhou. Peço à senhorita que pense em algo. Ficou ferido? Perguntou Su Yingluo calmamente. Qiu Shui respondeu. Antes, enviei uma criatura demoníaca já domesticada, para liderar algumas bestas comuns. Em uma emboscada nos arredores da cidade. Acabei de receber uma mensagem de que aquele grupo foi morto pelas bestas, que devoraram a maior parte dos corpos. Aquele grupo era originalmente ladrões errantes, não deixariam vestígios adicionais. Su Yingluo disse levemente. Doutor Lan? Doutor Lan, senhorita, desta vez subestimei o inimigo, causando fracasso. Na próxima vez, enviarei um especialista do 3º estágio, o estágio de purificação, garantindo sucesso total. Disse Qiu Shui. Su Yingluo disse, as bestas demoníacas, se falharem no primeiro golpe, não podem agir novamente, caso contrário. Não só o inimigo ficará alerta, podendo levar a outro fracasso, como também deixará pistas, causando suspeitas. Meu marido não é tolerante e valoriza muito a aparência. Se ele souber que alguém quer assassinar sua prole, temo que causará problemas. Mas, disse Qiu Shui ansiosamente. Su Yingluo disse inquestionavelmente. Por enquanto, deixemos isso aqui. Quando ele tiver 3 anos, na medição dos ossos fundamentais, nos preocuparemos. Sim, senhorita. Qiu Shui só pôde concordar. Su Yingluo disse calmamente. Como punição, recite o Sutra da Superação do Mal.
verdadeiro e demoníaco 10 vezes. Kyushui tremeu toda, seu rosto pálido como papel. Mesmo assim, ela prostrou-se agradecendo. Agradeço a senhorita pela punição. O Sutra da Superação do Mal Verdadeiro e Demoníaco. Não era um sutra budista comum. Ao recitá-lo, surgiam inúmeras alucinações, como cair no inferno a vici. Passando por 10.000 calamidades, extremamente doloroso, e depois ainda tinha pesadelos constantes. Após a recitação, claro, havia alguns benefícios, mas poucas pessoas estavam dispostas a passar por isso uma segunda vez. As autoridades resolveram o caso no dia seguinte. A resposta das autoridades que Jian Wei recebeu foi: os criminosos eram um bando de ladrões errantes chamado Gangue Areia Negra, que achavam que Zhao Pingyan, sendo um nobre alquimista, tinha grandes riquezas. E pensavam que ele não tinha poder de defesa, então planejaram surpreendê-lo, matá-lo e roubar seus bens. Porém, a Gangue Areia Negra teve o que merecia, já foi morta por um grupo de bestas demoníacas, que devoraram a maior parte dos corpos. Jian viu os corpos da Gangue Areia Negra com marcas evidentes de mordidas de bestas, e foi ao local onde a Gangue Areia Negra foi atacada pelas bestas para verificar. Só pôde aceitar esse resultado. De volta ao solar Jian Wei chamou Jian Shui para uma conversa. Contou toda a situação. No final, Jian Wei suspirou e disse: a segunda esposa de Zhao Yingben se chama Su Yinglu, de origem inferior. Pingyan é excelente demais. Talvez tenha feito aquela mulher ficar preocupada. Jian Shui mudou de expressão, mostrando profunda ansiedade e preocupação. Daqui em diante, além de não deixar Pingyan sair, também o faça ser mais discreto, aconselhou Jian Wei. Jian Shui entendeu. Após se separar de Jian Wei, a ansiedade e a preocupação de Jian Shui não diminuíam, e ela tomou uma decisão firme. A partir de hoje, ela se dedicaria intensamente ao cultivo para se fortalecer. Jian Shui sentia-se assim, para proteger seu filho Zhao Pingyan. Capítulo 11. Contra todas as expectativas, o tempo passou rapidamente. Em um piscar de olhos, 8 meses se passaram. Zhao Pingyan completou 3 anos, idade em que se pode medir a constituição óssea. Naquele dia, a mansão Jian contratou a peso de ouro o renomado mestre medidor de constituição óssea. O mestre reentrou na mansão Jian para medir a constituição óssea de Zhao Pingyan. Medir a constituição óssea é muito importante. Conhecendo a constituição óssea e o físico, pode-se ensinar de acordo com a aptidão, incluindo o uso de tesouros celestiais e terrenos para fortalecer a base. Caso contrário, ensinar técnicas marciais que entram em conflito com a constituição óssea e o físico não só é perda de tempo, como também pode arruinar a pessoa. Toda a mansão Jian aguardava ansiosamente o resultado da medição da constituição óssea de Zhao Pingyan. Alguns até especulavam que ele possuía o corpo de batalha mais lendário da história. Jian Shui tinha grande confiança na constituição óssea de Zhao Pingyan, mas ainda assim não conseguia evitar ficar nervosa. Anos atrás, ela foi rejeitada pela família do marido por não conseguir gerar um filho com boa base inata, passou por exigências de aborto. Foi rebaixada a concubina e forçada a deixar o solar do Marquês Zenan, entre outras coisas. Ela queria dar uma lição em Zhao Yingpen e na velha senhora do Marquês Zenan, fazendo-os se arrepender. Queria que a velha senhora do Marquês Zenan e Zhao Yingpen viessem pessoalmente à sua porta. Até abriram uma banca de apostas na casa de jogo por causa disso. Uma criança prodígio assim despertava muita curiosidade sobre sua constituição óssea. Na mansão Jian, dentro de um quarto com portas fechadas, o mestre reapalpou e apertou todo o corpo de Zhao Pingyan, chegando a inserir energia verdadeira para sondar. Jian Shui e Jian Wen estavam ao lado, observando, com expressões de expectativa e tensão. O mestre refranzia cada vez mais a testa, pensando que havia medido errado. Ele mediu repetidas vezes e, finalmente, confirmou que não havia se enganado. Ele encerrou a medição, virou-se e disse a Jian Shui com pesar: Senhora Jian, a constituição óssea de seu filho é comum, ele é um corpo mortal. Como é possível? Jian Shui exclamou, incapaz de acreditar. Jian Wen também empalideceu. Incrédulo, mestre He, por favor, meça mais uma vez. Suas palavras deixavam claro que achava que o mestre He havia se enganado. O mestre He suspirou levemente. Este pobre monge também está muito surpreso e lamenta pelo seu filho, mas ele é realmente um corpo mortal. Já medi repetidas vezes, e garanto pela minha reputação de anos que a medição está correta.
Jian Shuiui deu 2 passos para trás, seu corpo balançou, quase caindo. Ela não conseguia aceitar que Zhao Pingyan fosse um corpo mortal. Zhao Pingyan viu Jian Shuiui cambaleando e rapidamente se adiantou para ampará-la, dizendo com muita vergonha, mãe. Jian Shuiui recuperou o foco e abraçou Zhao Pingyan com força, com lágrimas nos olhos, consolando, Pingyan. Não fique triste. Sua mãe acredita que você é extraordinário por natureza e terá um grande futuro. Não tenha medo, sua mãe está aqui, sua mãe está aqui. Ouvindo sua mãe fingir ser forte para consolá-los, Zhao Pingyan a abraçou com mais força. Sentindo-se extremamente culpado, seus olhos ficaram vermelhos. Desculpe, mãe. Para esconder que ele era o corpo sagrado antigo, ele só podia usar um corpo mortal, enganando a todos, inclusive fazendo Jian Shuiui sentir decepção e tristeza. Você não tem que se desculpar com sua mãe. Você não deve desculpas a ninguém. Jian Shuiui se agachou, passou a mão no rosto de Zhao Pingyan, olhou nos olhos dele, transmitindo-lhe força com seu olhar, e disse firmemente, você é excelente, você é muito inteligente. Tão novo e já se tornou alquimista, mestre de talismãs e mestre de forja de artefatos. Você tem memória fotográfica, e um dia de treino marcial para você equivale a anos de treino para outros. Sua mãe sempre se orgulha de você. Jian Hui olhou para a filha e o neto, sentindo-se muito angustiado. Só achava que o céu era muito injusto. Por que tinha que torturar sua filha de forma tão cruel? Ele consolou Jian Shuiui, e o Ir, Pingyan ser um corpo mortal pode não ser uma coisa ruim. Pelo menos ele pode ter uma vida tranquila. Jian Shuiui conteve suas emoções, levantou-se e respondeu ao pai. O pai disse certo, Pingyan, embora você tenha um corpo reverso. Mas você é inteligente e perspicaz, com grande compreensão, e mesmo com um corpo reverso pode aprender artes marciais e cultivar. Desde que se esforce, certamente alcançará algo no futuro. Jian Wen disse novamente a Zhao Pingyan. Então, você nunca deve se abandonar. Zhao Pingyan respondeu seriamente. Os ensinamentos do avô estão corretos, Pingyan os guardará em mente. Ao ver Zhao Pingyan aceitar com tanta calma ser um corpo reverso, Jian Wen sentiu um alívio e, ao mesmo tempo, em seu coração, sentiu ainda mais compaixão. Nesse momento, o daoísta refalou. Na verdade, vocês podem não divulgar os ossos e tendões dele. Eu guardarei segredo. Não há necessidade de esconder, Zhao Pingyan interrompeu. O que é? Ele então disse a Jian Wei e Jian Shuiui. Avô, mãe, não quero esconder que sou um corpo reverso. Está bem, não esconderemos. Jian Shuiui concordou com pesar. O daoísta He não pôde deixar de elogiar. Jovem mestre Zhao, você não só é precoce, mas também tem um caráter excepcional. Mesmo sendo um corpo reverso, certamente será extraordinário no futuro. Palavras de quem se tornará grande. Zhao Pingyan juntou as mãos, tranquilo e sereno. Decidida a divulgar os resultados da medição, a porta se abriu. Jian Wen e o daoísta He saíram primeiro. Jian Shuiui segurou a mãozinha de Zhao Pingyan e saiu depois. Os que estavam na frente. Os tios e tias imediatamente se aproximaram, com sorrisos e expectativas no rosto, preparando-se para perguntar. No entanto, no instante seguinte, viram que Jian Wen e Jian Shuiui estavam com expressões sombrias, e até Jian Shuiui, com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Eles não puderam deixar de sentir em seus corações um aperto. As palavras que estavam prestes a dizer foram engolidas de volta. Outros da família Jian se apertaram para a frente, para ouvir o resultado. No entanto, os mais observadores se aproximaram constantemente. Mestre He, por favor, anuncie. Jian Wen disse ao daoísta He. O daoísta He, diante da multidão compacta no pavilhão, disse, os ossos e tendões de Zhao Pingyan são comuns, é um corpo reverso. Todos ficaram muito surpresos, incrédulos, pensando que tinham ouvido mal. Mesmo aqueles que já haviam percebido que algo estava errado, também ficaram muito chocados, pois achavam que os ossos e tendões de Zhao Pingyan, no pior dos casos, seriam de nível médio-alto, apenas não atingindo o nível superior que todos esperavam. Ou mesmo o lendário corpo sagrado. Mestre He, será que mediu errado? Como o primo poderia ser um corpo reverso? Na multidão, Shen Donglai perguntou com raiva, em voz alta. Com o questionamento de Shen Donglai, os outros imediatamente começaram a falar em uníssono. Sim, será que você mediu errado? O primo é inteligente e perspicaz, com menos de 2 anos já se tornou um alquimista.
um mestre de talismãs e um ferreiro de artefatos. Se ele é um corpo reverso, então ninguém deixa de ser um corpo reverso. Que grande mentira é essa de medir ossos e tendões? O daoísta teve que elevar a voz e dizer: eu garanto com meus muitos anos de reputação que não houve erro na medição. Quanto aos ossos de Pingyan, é uma pena. Diante disso, a multidão ainda estava agitada, com xingamentos incessantes. Silêncio! Jiang Wen gritou com voz grave. O barulho finalmente parou rapidamente, e então ficou tão silencioso que se ouvia um alfinete cair. Jiang Wen não disse nada, um pouco exausto, acenou com a mão para frente. Todos podem ir embora. A multidão então percebeu que Zhao Pingyan, em quem tantas esperanças estavam depositadas, era realmente um corpo reverso, uma pessoa comum, não a reencarnação de um santo. E nem mesmo superior a muitos. Todos estavam cheios de decepção. A notícia de que Zhao Pingyan era um corpo reverso, naquele mesmo dia se espalhou pela cidade em uma velocidade impressionante. Todos pensaram que era um boato, mas após várias investigações, confirmaram que era realmente um corpo reverso. De repente, só se falava em corpo reverso. De repente, a cidade inteira estava alvoroçada, várias teorias conspiratórias. Uns diziam que a imagem de criança prodígio de Zhao Pingyan era uma falsificação da família Jiang. Zhao Pingyan absolutamente não sabe fazer alquimia, desenhar talismãs ou refinar artefatos. Disse que a família Jiang, para manter um perfil baixo, não queria que Zhao Pingyan se destacasse, pois a árvore que se ergue na floresta é a primeira a ser derrubada pelo vento, então deliberadamente espalharam o boato de que Zhao Pingyan era um corpo reverso. Na verdade, ele poderia ser o lendário corpo de batalha mais poderoso. Alguns até diziam que a família Jiang estava em conluio com a casa de apostas, espalhando o boato de que Zhao Pingyan era um corpo reverso, para engolir todas as apostas, dividindo os lucros meio a meio com a casa de apostas. Além de várias teorias conspiratórias, Zhao Pingyan já era, nas ruas e becos da cidade do Chão Branco, um grande motivo de riso, tema de conversas das pessoas em seus momentos de lazer. A notícia de que Zhao Pingyan era um corpo reverso chegou ao palácio do Marquês de Zenan. Quando a velha senhora, Marquesa de Zenan, soube, não conseguiu conter uma risada estridente. Nos últimos 2 ou 3 anos, sempre que ouvia quão extraordinário Zhao Pingyan era, embora não acreditasse nem um pouco, no fundo sentia alguma pressão. Não queria ouvir ninguém pelas costas, criticando-a por não ter discernimento. Depois de rir por um bom tempo, a velha senhora, Marquesa de Zenan, finalmente parou e ordenou aos servos ao seu lado: vá chamar Yingpen. O servo respondeu, sim, e foi imediatamente chamar Zhao Yingpen. Um pouco depois, Zhao Yingpen chegou. Mãe, o que a senhora deseja de seu filho? Nada demais, disse a velha senhora, Marquesa de Zenan, enquanto saboreava um chá aromático. Fingindo indiferença, acabei de ouvir que Jiang Shui, aquele filho bastardo que ela deu à luz, teve seus ossos medidos. Ao ouvir isso, Zhao Yingpen teve uma leve reação, lembrando-se de que Zhao Pingyan já tinha 3 anos. No entanto, ele não perguntou imediatamente sobre a qualidade dos ossos de Zhao Pingyan. De qualquer forma, não poderia ser nada bom. A velha senhora, Marquesa de Zenan, esperou um bom tempo, mas viu que Zhao Yingpen não perguntava. Então ela mesma não se conteve e disse: ossos comuns, é um corpo reverso. Corpo reverso. Zhao Yingpen perguntou incrédulo: afinal, é minha genética, como pode ser um inútil? A velha senhora, Marquesa de Zenan, endireitou-se e riu com desprezo. É exatamente um corpo reverso. No começo, eu, com boa intenção, permiti que aquela desprezível mantivesse o feto, e ela ainda me guarda rancor por ser cruel. E agora? Já se tornou motivo de piada em toda a cidade. O rosto de Zhao Yingpen mostrou um pouco de irritação. Não direcionada à velha senhora, Marquesa de Zenan, mas sim repulsa por Jiang Shui e Zhao Pingyan, por lhe trazerem vergonha em toda a cidade do Chão Branco. Se Zhao Pingyan estivesse diante dele, ele o teria matado com um tapa, para não continuar passando vexame. No dia seguinte, Qiu Shui, com alegria, aproximou-se de Zhao Yingpen, que estava sentado de pernas cruzadas na cama de nuvens, recitando sutras. Fez uma reverência e reportou: senhorita, já enviei pessoas para investigar. Aquele desgraçado é, de fato, um corpo reverso. Zhao Yingpen apenas ergueu levemente os olhos para Qiu Shui, depois baixou a cabeça, sem interromper sua recitação dos sutras budistas. Seu rosto bonito e sagrado
Parecia sem alegria ou tristeza, indiferente e sem ambições. Kyushui continuou. Kyushui continuou. Embora aquele desgraçado seja um corpo reverso, ainda tem alguma esperteza. Devemos esperar um tempo e enviar alguém para eliminá-lo, para evitar problemas futuros. Amitabhas, Aoyingpen parou de recitar os sutras e disse suavemente: Buda é misericordioso. O céu tem a virtude de amar a vida. Deixe-o viver ou morrer por conta própria. Sim, obedecerei. Kyushui curvou-se para receber a ordem, e então não pôde deixar de suspirar. A senhorita tem um coração de bodhisattva. Se aquele desgraçado soubesse, deveria ser grato. Capítulo 12. Fuga. O tempo passa rápido. Mais um ano se passou. Zhao Pingyang completou 4 anos, mas sua estatura equivale à de um jovem de 10 anos. Zhao Pingyang, que parecia um jovem de 10 anos, já não era mais uma criança rechonchuda e delicada, suas feições estavam mais definidas. Seu corpo esguio, vestindo roupas suntuosas, com o cabelo preso para cima, tornou-se um belo e elegante jovem senhor, fazendo incontáveis donzelas corarem e sonharem ao vê-lo. Ao completar 4 anos, Zhao Pingyang finalmente pôde novamente ter contato com as artes marciais. Jian Wenqi ensinou-lhe um conjunto. A espada da estrela espiritual, espada ancestral do clã Jian, flui com leveza e agilidade. E também é feroz, complementando perfeitamente a linhagem espiritual do clã Jian. Seu poder é imenso, sendo uma arte marcial de alto nível. Diante de Zhao Pingyang, Jian Wen primeiro executou a espada da estrela espiritual por completo, depois guardou a espada e voltou até Zhao Pingyang e disse: durante a execução da espada da estrela espiritual, é necessário usar a energia verdadeira. Você ainda não começou a cultivar uma técnica de cultivo, não tem energia verdadeira, então. Primeiro memorize os movimentos da espada da estrela espiritual. Ao dizer isso, ele fez uma pausa e perguntou, como um teste: você memorizou todos os movimentos? Ele tinha grandes expectativas em relação a Zhao Pingyang, então, desde o início, transmitiu a espada da estrela espiritual, a espada ancestral do clã Jian, mesmo sendo uma arte marcial de alto nível, adequada ao terceiro estágio, o estágio de refinação. Memorizei tudo. Obrigado, avô, disse Zhao Pingyang. Jian Wen sorriu involuntariamente e disse: execute uma vez para este avô ver. Zhao Pingyang se afastou alguns passos. Desembainhou uma espada real e então executou seriamente a espada da estrela espiritual. Claro que ele não usou energia verdadeira. Mesmo assim, Jian Wen não pôde deixar de acenar com a cabeça em aprovação e acariciar a barba, pois percebeu que a execução da espada da estrela espiritual por Zhao Pingyang, embora sem energia verdadeira, já havia capturado profundamente a essência da técnica. Zhao Pingyang só a viu uma vez e era a primeira vez que a executava. Depois que Zhao Pingyang terminou, Jian Wen não pôde conter uma risada alegre e disse: muito bem, aprendeste bem. Já captaste a verdadeira essência da espada da estrela espiritual. Assim que cultivares energia verdadeira, poderás liberar o verdadeiro poder da espada da estrela espiritual. Foi o avô que ensinou bem, disse Zhao Pingyang, guardando a espada e voltando até Jian Wen com um sorriso. Jian Wen riu novamente de alegria e não pôde deixar de dizer: este avô vai te ensinar mais uma técnica de movimento ancestral do clã Jian, fluir da flor flutuante. Ao terminar, ele começou a executá-la diante de Zhao Pingyang. Seu corpo se movia como flocos ao vento, flutuante e imprevisível, impossível de ser compreendido. Todos os ataques provocavam vento, movendo-se com ele. Os ataques do inimigo, por mais rápidos ou estranhos que fossem, não conseguiam tocar nossas vestes. Zhao Pingyang observou atentamente. Comparada à espada da estrela espiritual, ele se interessava mais pelo fluir da flor flutuante, pois a espada da estrela espiritual era uma técnica de cultivo, enquanto o fluir da flor flutuante era uma técnica de sobrevivência, e viver é mais importante que matar o inimigo. Quando Jian Wen terminou de executar a técnica de movimento fluir da flor flutuante, Zhao Pingyang fechou levemente os olhos e abriu o painel em sua mente para verificar. Técnica, fluir da flor flutuante, alto nível. Espada da estrela espiritual, alto nível. Punho do Alhá subjugador de demônios, nível médio. Ele, de forma casual, preencheu totalmente a proficiência do fluir da flor flutuante. Na calada da noite, em meio ao silêncio total, Zhao Pingyang se levantou da cama, vestiu-se, abriu a porta e caminhou até o centro do pátio. Agora, ele já dormia em camas separadas de Jian Shui.
Embora tivesse apenas 4 anos, sua estatura já equivalia à de um jovem de 10 anos. E ele era precoce. Jian Shuyu estava relutante, mas Zhao Ping insistiu. Então ela teve que concordar. Tendo um quarto independente, Zhao Ping finalmente podia meditar à noite, absorvendo a energia do céu e da terra para cultivar. Agora, sua velocidade de absorção já ultrapassava a de um cultivador adulto no estágio do mar de origem, e essa velocidade continuava aumentando. Ter todos os meridianos abertos inatamente era realmente extraordinário. Uma vantagem imensa, com a absorção incansável de energia do céu e da terra, e o uso de pílulas espirituais, seu mar de origem inato finalmente tinha 1/1000 de energia verdadeira. Embora a proporção fosse pequena, a quantidade já superava toda a energia verdadeira de um cultivador comum do mar de origem. No centro do pátio, Zhao Ping fechou levemente os olhos, abriu o painel em sua mente e então adicionou a proficiência da espada da estrela espiritual até 100 vezes. Instantaneamente, uma grande quantidade de insights muito profundos sobre a espada da estrela espiritual inundou sua mente. E, inovando a partir do antigo, ele compreendeu uma técnica de um nível ainda mais elevado. Uma técnica de espada suprema. Vou chamá-la de espada da estrela veloz. Zhao Ping deu nome a essa nova técnica de espada suprema. No instante seguinte, ele abriu os olhos, com um olhar afiado como lâminas. Ele desembainhou sua espada e começou a praticar a espada da estrela veloz. A técnica da espada da estrela veloz mostrava uma postura tão rápida quanto o vento, e os golpes da ponta da espada eram velozes como estrelas cadentes. Seu poder era formidável, superando a técnica da estrela cadente praticada por Jian Wen. Era de um nível inteiramente superior. Após praticar a espada da estrela veloz, Zhao Ping fechou os olhos novamente. Ele abriu o painel e adicionou 100 pontos de proficiência à técnica Flores ao Vento. Não demorou muito, ele compreendeu uma nova técnica de movimentação ainda mais poderosa. A técnica Flores ao Vento era originalmente uma técnica de esquiva passiva. A nova técnica de movimentação que Zhao Ping compreendeu elevou o nível anterior, permitindo-lhe usar o vento, tornando seus movimentos e ataques mais afiados, rápidos e imprevisíveis. Além disso, ele podia atacar ativamente. O nome Flores ao Vento é bastante bom. Vou manter o nome original. Zhao Ping murmurou para si mesmo. Foi então que, de repente, uma risada grandiosa ecoou de longe, como o rugido de um dragão nos céus. Zhao Ping, surpreso, abriu os olhos imediatamente. Ele olhou na direção de onde o som vinha, na região central da cidade. Uma energia verdadeira imensa e imponente jorrava do chão, rompendo as nuvens. As camadas de nuvens no alto do céu foram violentamente dispersas, como um dragão oculto emergindo do abismo. O espetáculo era grandioso e impressionante. Então essa é a lendária transformação em dragão? Zhao Ping não pôde deixar de se maravilhar. A risada grandiosa continuava sem parar. Na cidade do Imperador Branco, inúmeras pessoas foram despertadas de seu sono e saíram às pressas. Olhando para aquela energia verdadeira imensa que rompia as nuvens, sentiam admiração e veneração. Ping Yan, uma voz suave e agradável chamou por trás dele. Zhao Ping Yan se virou e chamou Jian Shuyu, que se aproximava. Mãe! Jian Shuyu chegou ao lado de Zhao Ping e ergueu os olhos para aquela energia verdadeira imensa, que subia aos céus. Em seus olhos havia um brilho de especulação. A energia verdadeira veio da residência do Marquês Zena. Será que ele entrou no 5º estágio, o reino da transformação em dragão? Na residência do Marquês Zena, todos se levantaram, saíram de seus quartos. Olhando para aquela torrente de energia verdadeira que subia aos céus, dirigiram-se ao pátio Dapen. No pátio Dapen, Su Yinglu, vestida de branco e com um pano branco na cabeça, estava de pé. No pátio, olhando para a energia verdadeira de dragão de seu marido, um leve sorriso de alegria estava em seu rosto. Em seus braços, segurava o filho de 3 anos, que ela havia acabado de tirar da cama. Zhao Zemin. Zhao Zemin ainda estava sonolento, mas isso não diminuía sua aparência delicada e seu ar natural de nobreza. Atrás de Su Yinglu estavam Kyushu e outros servas e criados do pátio Dapen. Os rostos dessas pessoas estavam cheios de alegria estática. Alguns até se ajoelhavam no chão, com lágrimas nos olhos. O mestre havia entrado no 5º estágio. O reino da transformação em dragão significava que, de agora em diante, sua identidade e destino seriam diferentes. Seguir o mestre era como galinhas e cães ascendendo aos céus. A energia verdadeira imensa que subia aos céus
finalmente começou a diminuir gradualmente. A porta da sala de alquimia se abriu, e Zhao Yingpen saiu de dentro. Parabéns, meu senhor, por se transformar em dragão. Daqui em diante, ascenderá verticalmente por 30.000 léguas. Buscar imortais e perguntar aos Budas será algo comum. Su Yinglu, segurando Zhao Zemin, fez uma reverência a Zhao Yingpen e o cumprimentou. Kyushu e os outros servos e criados se ajoelharam juntos no chão e gritaram em uníssono. Parabéns, Alteza! Felicidades, Alteza! Ah! Zhao Yingpen riu alto para o céu, cheio de energia e entusiasmo. Ele caminhou rapidamente até Su Yinglu. Estendeu a mão para pegar o filho Zhao Zemin e disse a Su Yinglu, sorrindo, você também tem mérito nisso. Ele gostava muito de Zhao Zemin, porque algum tempo antes, Zhao Zemin completará 3 anos. E foi avaliado com a mais alta qualidade de ossatura, possuindo 2 linhagens supremas, o corpo do Rio Divino e o corpo do Dragão Vermelho. As 2 linhagens se complementavam, elevando ainda mais seu potencial. Esta serva não ousa. Disse Su Yinglu. Foi nesse momento que, na residência do Marquês Zena, outras pessoas entraram no pátio do Grande Rochedo, lideradas pelo velho casal Zenan-ou. Ao ver a chegada do velho casal Zenan-ou, Zhao Yingpen, segurando Zhao Zemin, foi junto com Su Yinglu ao encontro deles e saudou o pai. Saudou a mãe. Yingpen, você realmente não me decepcionou. Disse Zenan-ou alegremente, a mansão Zenan-ou tem um sucessor à altura. Zenan-ou continuou. Amanhã, ao amanhecer, teu pai escreverá uma petição ao imperador anterior, nomeando-te herdeiro do título de Zenan-ou. Na verdade, o posto de herdeiro do Zenan-ou sempre foi dado ao mais capaz, não ao mais velho. Normalmente, aquele que primeiro alcança o estágio da transformação do dragão é nomeado herdeiro, tornando-se o próximo Zenan-ou. Zhao Yingpen foi o primeiro entre os descendentes de Zenan-ou a entrar no estágio da transformação do dragão. Além disso, como Zhao Yingpen não tinha outros problemas, Zenan-ou prontamente nomeou herdeiro. Zenan-ou jamais agiu por hereditariedade absoluta, a petição ao imperador anterior para nomear o herdeiro era apenas uma formalidade superficial, o imperador anterior não tinha poder para interferir. Portanto, que Zhao Yingpen se tornasse herdeiro da mansão Zenan-ou era algo garantido. Agradeço a vós, pai. Zhao Yingpen, emocionado, curvou-se e agradeceu. No dia seguinte, a notícia de que Zhao Yingpen havia ascendido ao estágio da transformação do dragão e seria nomeado herdeiro da mansão Zenan-ou se espalhou a uma velocidade impressionante por toda a cidade do Sopro Branco e começou a se propagar ao redor. A mansão Zenan-ou era extremamente importante na fronteira sul. A escolha do herdeiro impactaria profundamente todos os aspectos da fronteira sul. A notícia também se espalhou pela mansão Jian. Zhao Pingyan e Jian Shuyu ficaram sabendo. No entanto, nenhum dos dois sentiu qualquer alegria. Pelo contrário, Jian Shuyu sentiu aumentar ainda mais a sua preocupação interior. Essa preocupação